Vamos lá, pessoal, desenvolver mais uma reflexão. Então, Boulos venceu aqui em São Paulo. Muito bem. Venceu para ir ao segundo turno. Vamos deixar as coisas claras. Não é que ele venceu em primeiro lugar. Mas a sua ida para o segundo turno significa muito para as esquerdas. Porque um homem como ele, que não ocupou cargo administrativo algum, e vai para o segundo turno na maior prefeitura da América Latina, significa muito. É lógico que muitas pessoas dizem que São Paulo tem uma tendência conservadora, muito certinha, mas não é bem assim. São Paulo elegeu Marta Suplicy, elegeu Fernando Haddad e Luiz Erundina. Não vamos esquecer disso. E Suplicy durante muitos anos no Senado. Tá? Mas há dois fatores aí na eleição do Boulos. Primeiro é o desastre do bolsonarismo. Bolsonaro foi o Mick Jagger da Copa do Mundo lá do passado, onde o Mick Jagger ia nos jogos para torcer por aquele time e aquele time perdia. Transferindo essa metáfora para o campo político, é a mesma coisa. Aqueles candidatos que Bolsonaro apontou sofreram um verdadeiro desastre. Veja em Angra dos Reis, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, todos eles estão derrotados. O segundo ponto é que parece que o nosso planeta Terra ele está voltando a ser redondo. Ou seja, o que eu quero dizer? Ele não está totalmente redondo. Está voltando a ser porque anteriormente ele estava plano. Dizia que a Terra era plana. E agora ela está tomando uma outra forma, aos poucos. Quem sabe em 2022 e para depois de 2022 ela volte ao formato esférico. Nesse sentido, Boulos ele consegue, vamos dizer assim, angariar gente mais intelectualizada, universitária. Porém, todavia, entretanto, falta muito ainda aquela questão que a esquerda não consegue e que muitas pessoas da direita conseguem, que é o quê? Falar com a galera mais pobre da periferia. Por que tem muita gente que é pobre de direita? Justamente por isso, que a direita consegue atender os anseios deles de maneira direta. Não com justiça social, isso que fique claro. Justamente o seu contrário. Mas eles aceitam. Se Boulos realmente quer vencer as eleições agora no segundo turno, ele vai ter que mudar o discurso dele. Não mais aquele discurso de jovem universitário, diretor de DCE e líder de movimentos sociais. Ele vai ter que deixar de maneira bem clara, por exemplo, que o setor da educação vai receber um recurso e para que finalidade vai ser esse recurso e assim os demais setores. Vai ter que demonstrar um conhecimento da máquina pública. Para isso, ele tem Luiz Erundina, que foi uma prefeita em São Paulo, que nos anos 90 ela tinha secretários de porte de ministério que eram o ápice da inteligência. Paulo Freire, depois foi Mário Sérgio Cortella, Marilena Chauí, e por aí vai. Se ele entrar naquela onda de discutir posições políticas com Covas, que tem uma forte herança com Mário Covas, que foi um grande político, Bruno Covas não tem nem 50%, nem 30%, se tiver muito, do Mário Covas. Mas ele está fazendo as coisas certinhas, fez oposição ao Bolsonaro, então ele quer se deslocar disso, não se aproximou de Dória, fez apenas um singelo agradecimento, mas nada que o colasse de maneira direta para se comprometer. Ele tentou fazer a política técnica distante de embates políticos. Assim o fez Paulo Serra em Santo André também. Fez um excelente controle da pandemia e ganhou com 78% no primeiro turno de lavada, goleada, 5-0 no segundo colocado. Então, se o Boulos quiser
realmente assumir a prefeitura, vai ter que fazer uma articulação realmente fato com a esquerda e principalmente com o PT para ver se ele não vai ficar fazendo doce e frescura no sentido de eu vou ver se eu vou apoiar ou não sei o que, mas ele vai apoiar, é lógico que vai, mas sempre tem aquele doce. Tem que ver a questão do Márcio França, que parece que vai aonde conforme o vento sopra, porque inicialmente queria apoiar Bolsonaro, depois não, e isso no partido do PSB, hein? PSB, lembrem bem. Ou seja, a ideologia parece que vai conforme a necessidade do corpo. Vamos perceber, analisar como serão os debates daqui por diante. Se haverá esse porte de realmente de quem deseja assumir a prefeitura da maior prefeitura da América Latina, ou ainda vai continuar com aquele discurso militante que a população de São Paulo tem horror. Uma outra questão também que a população de São Paulo tem horror e que Boulos muito bem soube se afastar são os desidentitários. Não é que não devemos ter políticas a favor das minorias. Lógico que deve ter, tem que ter. Nós somos da esquerda, nós vivemos de justiça social. Mas a questão é que os identitários cometem um erro fundamental filosófico, que é o quê? Oi? Foi todas. Tá. Usar, voltando aqui, que foi um caso ali, usar o lado particular para o lado universal. É essa confusão que faz aí. O que isso quer dizer? Os identitários acham que a sua maneira de lidar com a política de inclusão, que o mundo inteiro tem que ser do mesmo jeito. E não é assim. Você tem um universal, uma lei maior, e você tem os particulares, e o universal inclui os particulares. Não, eles querem fazer justamente o contrário. E aí que entra as pessoas no cotidiano que se queixam disso. Pô, mas esses caras só falam disso, de inclusão, de etc, etc, etc. E foi por esta razão que Fernando Haddad perdeu muitos votos no segundo turno. Porque esses identitários se opuseram de uma maneira tão forte na sociedade que se tornaram quase uns fascistas. Então o Boulos, se ele quiser ganhar, ele vai ter que se afastar cada vez mais desses identitários, não os negando, porque políticas de inclusão é essencial, mas ele tem que saber lidar com todos os campos. Não adianta saber conversar somente com quem ele diz a periferia e você não conversar com o rico. Afinal de contas, ele vai ser, se ele for eleito, vai dialogar com diversos públicos. Então, ele tem que saber isso. Vamos ver. Essa semana vão iniciar os debates, mas já é uma vitória. Sinaliza que as pessoas estão percebendo que a Terra é redonda e que não ela é plana. Isso é muito bom. E que a esfera do planeta está mudando. Tá certo? É isso. Até mais.